e quero começar orando com você, né? Orando, pedindo ao Espírito Santo que possa falar, que possa ministrar, que o Espírito Santo possa abrir, como hoje ouvimos a sua palavra, através da palavra que Paulo deixou à igreja de Éfeso, né? Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, nos dando revelação. Que o Senhor revele a nós o seu plano, revele a nós o seu propósito, revele a nós o seu projeto. Você sabia que Deus tem um projeto eterno relacionado à família? Ele pensou, ele planejou, ele idealizou e, acima de tudo, ele está trabalhando nesse projeto até hoje. Através da minha vida, através da sua vida, através da nossa casa, o Senhor continua trabalhando neste plano imutável que é a família. Por isso, vamos orar? Feche seus olhos, erga sua voz junto comigo. Pai amoroso, em nome de Jesus, nos reunimos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para aprender através do Teu Filho Jesus, que deixou as verdades, que deixou os ensinos e que pelo Espírito Santo agora temos a condição de receber a revelação, o entendimento e tornar isto prático na nossa vida. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor agora tome a nossa mente, tome o nosso coração, que não haja nenhuma distração, nenhuma interferência, de forma alguma, nem barulhos, nem distrações, mas que o Senhor leve a nossa mente cativa para ouvir a Tua voz, para aprender através da palavra e também pelo ensino que o Espírito Santo há de trazer, revelando esta palavra. Por isso, nós consagramos esta noite que nós temos priorizado na nossa comunidade, quando toda primeira semana do mês nós consagramos as noites para a oração, para ouvir a Tua voz, para sairmos, Senhor, fortalecidos e desafiados pela Tua palavra. Por isso pedimos-te que nos ajudes, nos fortaleças e nos ensines no poder do nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Muito bom. Já devemos ter muitos dos nossos amados aqui conosco. Então eu queria começar falando sobre o tema, fazendo aqui algumas colocações. Primeiro, sobre qual fundamento nós temos trabalhado e nós estamos edificando a nossa casa, a nossa família. Quando eu abro a palavra família, eu estou me referindo a todas as áreas, as questões conjugais, as questões de educação de filhos, as questões profissionais, portanto, o trabalho, ministério, aquilo que realizamos na obra e na igreja de Jesus. Me refiro em todas as dimensões. Em qual base, em qual fundamento eu e você estamos edificando a nossa família? Por exemplo, se nós estivermos, como muitos, edificando e colocando a base da família no consumismo, nós teremos uma grande decepção. Você já notou que as pessoas que vivem, parece que são drenadas, são alimentadas pelo consumo, e se elas não podem sair como um tempo deste de isolamento, muitas delas estão enlouquecidas, porque a vida delas, a família delas, baseia-se, fundamenta-se no consumismo. Mas existem outras famílias que fundamentam a sua casa sobre a estabilidade financeira. Ou seja, se tem dinheiro, está tudo certo. Se faltou dinheiro, as pessoas se mordem, se agridem, se ofendem. Então, lares que estão fundamentados nos recursos. A Bíblia diz que
esse fundamento baseado nos recursos tem um nome, chama-se Mamon, que é o Deus do dinheiro. Mas existem outras famílias que se baseiam e se fundamentam nos interesses pessoais. O que eu quero dizer com isso? É que eu faço algo na minha família esperando receber o retorno, esperando ter uma troca. Eu dou e espero um retorno. E existem também famílias que estão fundamentadas na visibilidade, ou seja, na aparência. Você já notou que nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook e outras mídias, quando você vê postagens das famílias, nenhuma delas está triste, chorosa, está assim, sem uma fisionomia bonita, porque elas estão baseando e fundamentando a vida e a família delas na visibilidade. Ou seja, eu quero que os outros vejam aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu sou, aquilo que representa a minha família. São as viagens, são os passeios, são as roupas, é o status, os restaurantes, é os lugares que eu frequento. Então, a gente começa nesta noite pensando exatamente sobre o fundamento que muitos lares e muitas famílias, e até mesmo cristãs, viu, queridos? Não se iludam não, viu? Não se iludam não. Eu conheço cristãos que estão fundamentados exatamente nestas bases. Porém, vamos conferir juntos o que a palavra de Deus tem para nós e para nossa casa nesta noite, para depois orarmos. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, dos versos 11 ao 13, ele diz assim para todos nós: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está se dirigindo a uma igreja, como eu estou me dirigindo a você, que pertence a uma comunidade cristã. Então diz o Espírito Santo para nós: não podemos e ninguém pode pôr um outro fundamento que não o que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, uma casa, um lar, uma família, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será provada. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que cada família, cada cristão, cada casa que está fundamentando, e é um processo, não é algo que começou e terminou, é algo que iniciou e é um processo, vai a cada dia sendo aperfeiçoada. Ele diz que cada casa, cada lar, cada família, dependendo do fundamento, vai ter uma grata satisfação ou uma tristeza enorme, uma decepção, e por que não dizer uma frustração. Por isso, pensando exatamente nisso que eu acabei de dar como introdução, eu quero ler com você um texto que é muito conhecido de todos nós. É o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. E os versos 24 e 25 tem aqui para nós o fundamento pelo qual hoje nós vamos orar, que nós, cristãos, precisamos fundamentar a nossa família. Portanto, diz assim o texto: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Duas palavras me chamaram a atenção aqui nesta passagem. Primeiro, a palavra casa.
casa sobre a rocha. Casa diz respeito ao lar, diz respeito à família, diz respeito a um grupo de pessoas que vivem juntas. Rocha, aqui na Escritura, refere-se a Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. Alguns textos para eu avançar neste pensamento e nesta afirmação. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 2 a 4, diz assim a palavra de Deus: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual. Bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia! Qual era o nome desta rocha? Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Segundo Samuel, capítulo 22, é só reforçando o que eu quero nesta noite declarar e orar com você. Segundo Samuel 22, 47, a palavra de Deus diz assim: o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Aleluia! De onde provém, de onde vem a salvação? Vem da rocha que é Jesus. Ele é a rocha inabalável. Ele é a fonte de inspiração. Ele é o equilíbrio, ele é o fundamento. Ele é a base para a construção de uma família que está crendo, vivendo, praticando as verdades espirituais. E depois, o texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, que diz a seguinte declaração. É o Senhor Jesus falando para Pedro: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Algumas traduções dizem: e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui Jesus está olhando para Pedro dizendo: olha, você vai ser um edificador da minha igreja, e você vai mostrar às pessoas que sobre o fundamento da pedra, da rocha, que você tem provado, elas então experimentarão libertação do inferno e vão construir as suas vidas em bases sólidas, Por isso, pensando nessa introdução, a família que se firma, a família que se estabelece sobre a rocha, ela, em primeiro lugar, é uma família que possui uma fé edificada na palavra de Deus. Você sabia disso? Se a minha família, se a sua família não está sendo edificada pela fé na palavra de Deus, nós estamos errando. Olha só, lembre-se dos seus líderes. Hebreus capítulo 13, verso de número 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aqui cabe duas perguntas. Em que a nossa família está crendo? Em que cada um de nós individualmente crê? Nós cremos em que e como família cremos como? Se a nossa fé, se a fé da nossa família não está edificada em Deus e na sua palavra, nós já estamos reprovados. Em segundo lugar, para que uma família seja edificada sobre a rocha, ela precisa ter uma fala coerente com a palavra de Deus. Como falamos? E o que falamos dentro da nossa casa? Olha o texto que eu separei para nós nesta noite. Colossenses 4:6. O Senhor, o seu falar,
seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Como é que nós nos tratamos? Como é que nós nos falamos? Marido e mulher, pais e filhos. Como é que é a fala dentro da nossa casa? É com gritaria? É com voz exaltada? Como é que nós nos tratamos? A nossa fala em casa é uma fala coerente com a palavra de Deus? O que falamos em casa e a maneira como falamos em casa, falamos fora de casa da mesma forma? Ou somos dentro de casa uma coisa e fora de casa outra? O que é que nós estamos edificando? Qual é o fundamento da edificação da nossa família? Pense. Tudo isso eu fui conferindo a minha própria experiência, viu, irmãos? Eu não estou falando para vocês apenas. Eu estou falando aquilo que a palavra de Deus diz que é uma espada. E ela corta para os dois lados. Tá bom? Em terceiro lugar, uma família firmada sobre a rocha possui suas finanças estáveis segundo a palavra de Deus. E aqui então tem algumas perguntas. Como lidamos com as nossas finanças? Como ganhamos? Ganhamos de maneira honesta? Como gastamos? Gastamos com equilíbrio? Como investimos? E aonde investimos? Somos bons mordomos? Ou seja, administramos bem os recursos que Deus nos dá? Olha para nós conferirmos juntos aqui a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 17, o verso 18 diz assim: o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Ou seja, quem não tem sabedoria, quem não tem equilíbrio, quem não tem como se aconselhar e com quem se aconselhar, se ele não tem conhecimento da palavra, se a família não procura ajudar um ao outro, como é que nós podemos estar edificando bem a nossa casa, dizendo que ela está edificada sobre a rocha? Nossas finanças, elas são estáveis segundo a palavra de Deus? Ou, como os dias que estamos vivendo, nós entramos em crise, em desespero e fazemos loucuras? Você sabe que numa época como essa, há muita gente se endividando, há muita gente fazendo loucuras, porque não tem a sua base familiar na palavra de Deus. E porque não tem a sua base familiar na palavra de Deus, não tem as suas finanças estáveis, são desequilibrados financeiramente. Em quarto lugar, antes de passar para o quarto lugar, eu separei mais dois textos aqui para a gente conferir. Mateus 25, 27. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. É aquela parábola que Jesus contou do servo, né, que teve medo e escondeu o dinheiro, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Então, como é que nós estamos administrando as finanças da nossa família? Eu quero dar um testemunho para vocês. Quando eu converti, e a Nádia já tinha experimentado essa transformação e salvação antes de mim, a primeira providência, depois de ouvir e ser ministrado pela palavra, foi nunca mais dizer assim: este é o meu dinheiro. Embora eu trabalhasse, e naquela ocasião minha esposa trabalhasse, eu tinha o meu salário e ela tinha o dela, nós nunca mais passamos a dizer assim: este é o meu dinheiro. Porque nós somos uma só carne. Nós somos uma só família. É o nosso dinheiro. São os nossos recursos. São as nossas finanças. Portanto, cuidado, você que é casado, eu estimulo você
a nunca mais separar as finanças. Dizer, eu administro as minhas finanças, os meus recursos, sendo casado, constituindo uma família. Não faça isso, porque você agora se uniu a outra pessoa e você agora não é mais independente, você tem alguém ao seu lado e juntos vocês trabalham, juntos vocês granjeiam, juntos vocês adquirem. É assim que funciona. Um lar se estabelece fundamentado na rocha que é a palavra de Deus. Levítico, capítulo de número 25, verso 37, diz assim a palavra de Deus: vocês não poderão exigir deles juros, nem emprestar-lhe mantimento, visando lucro. Você sabe que eu já ouvi de cristãos que emprestaram recursos e depois cobraram juros dos irmãos? A Bíblia recomenda que você, quando empresta a um irmão, você não cobre juros dele. Portanto, se a sua casa está vivendo um momento de enriquecimento financeiro, se você tem provisão para ajudar alguém que lhe pede, você deve emprestar sem pedir juros. Fundamente a sua família baseado nesse critério. Por exemplo, eu conheci uma família que ajudou os seus filhos a casarem e que depois de ter ajudado os filhos, quando estes se estabilizaram, pediram que os filhos devolvessem o dinheiro para os seus pais. Eu quero dizer para você que isso está errado. Não é assim que nós devemos proceder. Se você ajudou o seu filho no início a comprar alguns itens para organizar a família, a casa, seja lá o que for, você fez isso de livre e espontânea vontade. Não cobre que os seus filhos lhe devolvam. Eu não acho isso correto. A palavra de Deus não diz para eu fazer isto, emprestar e depois pedir de volta. E nem cobrar juros. Não cobre juros, irmãos. Fundamente a tua casa sobre a rocha que é Jesus, que é a palavra de Deus. Em quarto lugar, tenha filhos educados segundo a palavra de Deus. Como é que nós temos educado os nossos filhos? Como os disciplinamos? Como os compensamos quando eles acertam? Olha só o que diz a Escritura em Deuteronômio 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Nós temos um critério quando nós edificamos a nossa casa na criação de filhos. Primeiro, os filhos precisam estar debaixo de disciplina. Disciplina não é bater, é outra coisa. Bater, espancar é outra coisa. Disciplina é estabelecer limites. E quando os filhos erram, depois de serem exortados 1, 2, 3 vezes, e aí o pai e a mãe, quando são crianças, fazem uso da vara, e quando são adolescentes e jovens, tiram privilégios, tem que haver também um momento da recompensa. Como é que nós compensamos quando esses filhos acertam? Nós somos os pais que diziam assim: você errou, vai sofrer. E quando os filhos acertam, eles não têm privilégios? Eles não têm recompensas? Então nós estamos errando na edificação da nossa família quando assim agimos. Nós precisamos usar de bom senso. Errou, orientou, repetiu o erro, corrija. Quando acerta, valorize, estimule, parabenize e inspire. Fazendo isso, nós estamos fundamentando a nossa casa sobre a rocha que é a palavra de Deus. Quinto, pratique a fidelidade segundo a palavra de Deus.
3 perguntas para nós. Como está a nossa fidelidade? Palavras, relacionamentos, honra, lealdade. Como nós estamos nessas questões? Como é que nós procedemos em casa? Nós andamos em fidelidade na família? Pautamos a família pela verdade, pela honra, pela lealdade? Será que é assim que nós temos andado? Olha o que diz Provérbios 5,15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Ou seja, é dentro de casa. Está ali o manancial, está ali aquilo que o Senhor há de promover de vida entre os familiares, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre os cônjuges. 6º, para fundamentar uma família sobre a rocha, é necessário fazer uma faxina, segundo a palavra de Deus. O que é que nós limpamos na nossa casa? Não me refiro só à poeira, à sujeira. O que não deve haver na nossa casa? E o que desejamos jogar fora? Será que tem alguma coisa que nos depõe? Será que tem alguma coisa que nos envergonha? Será que tem alguma coisa que nos intimida? Será que existe alguma coisa que é necessário fazer essa faxina? Pode ser a maneira como procedemos, como falamos, como agimos, ou até mesmo objetos. Precisamos fazer essa faxina. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 1. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. Aqui o escritor de Hebreus diz assim: livre-se de tudo o que está impedindo o avanço da família. Se há pecado, então tire o pecado. Se há gritaria, tire a gritaria. Se há mentira, tire a mentira. Se há falsidade, tire a falsidade. Se não tem lealdade, então introduza a lealdade. Se não tem transparência, introduza na família a transparência. Se não tem tido honra, honre então a família através do seu exemplo, através da sua vida, através do seu testemunho. 7º e penúltimo, para estabelecer uma família sobre a rocha, celebre festas segundo os valores de Deus. Como é que nós, cristãos, me refiro agora à família, fazemos as nossas festas, as nossas celebrações? O que bebemos? Qual é o tipo de bebida que servimos e que oferecemos? Quem celebra conosco? Quais são as pessoas? Você já parou para verificar como isto é profundo? Olha o que diz a Escritura em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Se aquilo que oferecemos às pessoas, aos familiares e à nossa família, os nossos filhos estão ali observando, nossa esposa e nosso marido estão sendo testemunhas, se promover algum escândalo, então nós não devemos estabelecer e fundamentar a base da nossa família, mesmo quando celebramos um aniversário, uma festa, seja o que for. Algo que vai trazer escândalo, isso está incorreto, irmãos. Isso não é bom. Nós estamos fundamentando em bases equivocadas. Por isso nós precisamos corrigir, orando e pedindo ao Senhor sempre discernimento. E por último, para estabelecer uma família sobre a rocha, uma casa sobre a rocha, trate uns aos outros segundo a palavra de Deus. Como é que nós tratamos os outros? E como nós queremos que os outros nos tratem? Como servimos uns aos outros? E como devemos servir os outros? Com imposição ou com favor? Favor, meus irmãos,
está relacionado com a graça. Eu faço sem esperar nada em troca. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 13, verso de número 15. O bom entendimento conquista favor. Ou seja, se você é claro, se você é objetivo, se você primeiro serve, diz o texto que você está conquistando o favor daquela pessoa, daquele irmão, seja um membro da sua família ou seja alguém de fora. Em 1 Coríntios 16, 14, diz o texto: façam tudo com amor. Esta é a base da vida cristã, o amor. A base não é o que eu vou receber, não é o que eu vou ter, mas é o que eu vou oferecer. O amor, diz a Escritura, cobre uma multidão de pecados. Por isso, pensando nestas verdades que eu estou enumerando para você, eu escrevi uma frase. Ela deve estar agora sendo colocada aí no chat. Sabe qual é a frase? A lei da semeadura. Se você não gosta do que está colhendo na sua casa, mude as suas sementes. E eu também. Eu me incluo junto com você. Se eu não estou gostando do que está acontecendo na minha casa, se as bases estão equivocadas, se as sementes que eu estou plantando não são as melhores, então sabe o que eu tenho que fazer, irmãos? Mudar as sementes, mudar a postura, mudar a maneira de agir. É assim que nós temos que fazer. E temos que olhar para a palavra, porque a palavra é a bússola, é a palavra que nos orienta, é a palavra que é o nosso manual de como ser bem-sucedido em relação à nossa família. Porque se nós olharmos para a palavra e praticarmos a palavra, nós vamos ter bom êxito, em nome de Jesus. Problemas, acidentes, doenças, perdas, injustiças, lutas, tentações, ameaças, tempestades da vida, todos nós a temos. Mas se a nossa família estiver sendo fundamentada sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra, nós venceremos as tempestades. Nós venceremos as tempestades. Então, verso 25, que eu li inicialmente com você, encerra o texto dizendo assim, Mateus capítulo 7, 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Aquela casa não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aquela casa não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Louvado seja o nome do Senhor e bendita seja a sua palavra. Toda tempestade, meus irmãos, passa. E passada a tempestade, diz a Escritura, o ímpio já não existe mais, mas o justo permanece firme e permanece para sempre. É assim que o Senhor quer que eu, você e a nossa casa estejamos fundamentados em Cristo, que é a palavra. Fundamentados em Cristo, que é a palavra. Ousemos praticar. Ousemos pôr em prática estes princípios, estas verdades. E não somente hoje, não somente este mês, mas por toda a nossa vida, por toda a nossa existência, por todo o trabalho que temos que ter em edificar bem a nossa família. Porque fazendo isto, nós vamos estar cooperando com o projeto eterno de Deus, que é eu e você e a nossa casa sermos uma grande família, composta de muitos irmãos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Por isso eu quero convidar você a orar comigo. Falei de alguns princípios e falei de alguns fundamentos. Eu e você precisamos escolher os fundamentos que pretendemos estabelecer a nossa casa. Eu não posso escolher por você e você não pode escolher por mim. Cada um de nós precisa tomar essa decisão e fazer a escolha. Eu quero fundamentar a minha família
sobre a rocha que é Jesus, portanto eu preciso conhecer o manual que é a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê capacitação, graça, entendimento, revelação e, acima de tudo, prática, disposição para praticar estas verdades. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz nesta noite, Senhor, em que estamos ouvindo a respeito sobre família, sobre cobertura espiritual, Senhor, sobre as nossas casas. E hoje foi nos dado, Senhor, uma grande semente, Senhor, a tua palavra, Senhor, foi liberada sobre nós, a fim de que não erremos, a fim de que não venhamos a dizer que não sabíamos, que não tínhamos conhecimento. Pelo contrário, Senhor, nós não queremos, Senhor, fundamentar a nossa casa em bases equivocadas. Não queremos fundamentar a nossa casa em palha, em feno, em madeira, Senhor. Tudo isto o fogo queimará. Mas nós queremos, Senhor, fundamentar a nossa casa em ouro, em pedras preciosas, em pratas. E isto diz respeito, Senhor, a Cristo e a sua palavra. Por isso pedimos-te, ó Espírito de Deus, que venhas trabalhar conosco, venha trabalhar com os homens, com os maridos, venha trabalhar com as mulheres, com as esposas, venha trabalhar com os pais em relação à criação dos seus filhos, venha trabalhar com os filhos para que eles cresçam e se desenvolvam segundo o modelo da palavra de Deus, para que, Senhor, não se percam, para que, Senhor, não tenham prejuízos na sua vida quanto ao futuro, Senhor. Nós pedimos-te, ó Senhor, que nos ajude, que possas, Senhor, ter misericórdia das nossas casas, que possas, Senhor, usar, Senhor, da palavra que é poderosa, que é o teu Filho Jesus, e do seu Santo Espírito para nos convencer, para nos moldar e para nos tornar cada vez mais semelhantes ao teu Filho Jesus. Nós queremos, Senhor, estabelecer uma família com os teus padrões. Nós queremos estabelecer, Senhor, e fundamentar uma família, Senhor, não naquilo que o mundo quer, mas naquilo que o Senhor quer. Por isso, Senhor, te pedimos nesta noite, ajuda-nos a nos concentrar no projeto mais importante deste universo, Senhor, que é a família. O mais importante não é o trabalho, o mais importante não são as conquistas, o mais importante não são os bens, o mais importante, Senhor, é a família. É o que nós vamos apresentar a Ti naquele dia. O Senhor não vai perguntar para nenhum de nós quantas conquistas, quantos bens, quantas casas, quantos conquistamos, mas o Senhor vai perguntar a nós como nós edificamos a nossa casa, como nós trabalhamos com a nossa família, como foi que nós investimos tempo para conhecer as verdades da Tua palavra, a fim de trabalhar, Senhor, sobre áreas vitais da família, casamento, vida íntima, vida com os filhos, Senhor. Nós pedimos-te, ó Espírito Santo, que nos ajudes. Coloca esta semente dentro de nós e não tire, Senhor, os nossos olhos da palavra. Não tire os nossos olhos da palavra, Senhor. Queremos ir para a palavra, queremos conhecer a Tua palavra, queremos aprender com a Tua palavra, que é Cristo. A palavra é Cristo, a palavra é Jesus. Queremos aprender com Jesus, queremos aprender com Jesus. Por isso, Espírito Santo, ensina-nos, guia-nos, revela-nos esta palavra para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estabeleça tudo e toda a sua família sobre a rocha, e tudo vai ficar muito bem. Será que você pode colocar isso no chat? Será que alguém que está aí no moderador poderia escrever isto para que os meus irmãos anotem? Estabeleça tudo e toda a sua família sobre a rocha, e tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Para encerrar esta noite,
eu quero fazer um convite a você. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7, declara-nos o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isto ele também ceifará. Não brinquemos com Deus. Não zombemos de Deus. Levemos Deus a sério e a sua palavra também. Por isso, você vai ter a oportunidade, tanto quanto eu, de semear no reino, de separar a sua oferta. Ontem eu falei sobre a importância de você ser um ofertante fiel. Não apenas um dizimista, mas um ofertante fiel. Quero lhe convidar nesta noite, eu vou orar por todos nós, pedindo que sejamos semeadores também dos recursos no reino de Deus, na igreja local. Se você foi alimentado nesta noite, você foi inspirado pela palavra nesta noite, o Espírito Santo falou com você nesta noite, se ele semeou no seu espírito, no seu coração, semeie no reino desse seu Pai Celestial. Semeie na igreja de Jesus, o seu Filho, a quem você pertence. Façamos isto juntos, como igreja, como povo, como família. Portanto, diz o texto, não se deixe enganar. Não deixe o diabo enganar. Não deixe o diabo colocar na mente, olha, você tem outras prioridades. Você precisa fazer primeiro isto ou aquilo. Não, não deixe ser enganado. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você quer semear uma colheita abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, semeie os recursos deste reino, deste Pai Celestial e na igreja do seu Filho Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Vamos orar. Pai amoroso, em nome de Jesus, nós recebemos a semente da palavra, tão frutífera, tão abençoadora, tão poderosa, que há de fazer com que as nossas famílias esteja sendo firmada, fundamentada sobre a palavra, sobre a rocha que é Cristo. Mas queremos, Senhor, também ser semeadores do reino. Queremos ser ofertantes fiéis, dizimistas fiéis. E queremos semear, Senhor, porque tudo quanto nós semearmos, nós vamos colher. É causa e efeito. Se semeamos muito, colheremos muito. Se semeamos pouco, colheremos pouco. E se não semeamos, não colheremos nada. Não permita, Senhor, que sejamos, Senhor, daqueles que zombam de Deus, daqueles que enganam a Deus, achando que por não semear estão trazendo benefício. Não permita isto, Senhor. Quero, Senhor, pedir que o Senhor revele a nós a importância da semeadura. Vamos fazê-la ao encerrar, Senhor, esta noite de primícias de oração, Senhor, pelas famílias. Pedindo, Senhor, que nenhum de nós esqueçamos de comparecer, Senhor, com o ato de fidelidade, com as nossas ofertas e também com os nossos dízimos. Sim, Senhor, eu uso o nome do Teu amado Filho Jesus, a quem eu creio e sirvo e obedeço, para orar em favor dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha você uma ótima noite. Ao terminar esta transmissão, você vai receber na sua célula, nos seus grupos e até no seu celular o número das nossas contas. Seja fiel, semeie a palavra, mas semeie também os recursos e o Senhor te recompensará. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amanhã voltaremos e voltaremos neste mesmo horário,
às 20 horas. Tinha pensado em transferir para meia-noite, que é o horário da nossa vigília, mas achei prudente manter esse horário das 20 horas. Se você foi abençoado, se você foi inspirado nesta noite pela palavra de Deus e por aquele que falou com você, escreva no chat, coloque um coração. Eu sei que o Senhor sempre honra a sua palavra. Tenha você uma boa noite, um bom descanso. Deus te abençoe. Quer um chazinho? É um chazinho. Toma aí, Gil. Pede para Constância fazer um chazinho para você. Pede aí, Hernandes. Pede um chazinho aí para Andréia. Ah, você também quer um chazinho, Jéssica? É? Pede pro Neto. Ele sabe fazer um chazinho gostoso para você, viu? E olha, na caneca que nós recebemos lá no acampamento de casais. Eu guardo a minha, viu? É, Alessandro, querido. Tchau, pessoal. Boa noite, viu? Deus abençoe vocês.